meu povo e minha pova! Vocês estão bons, saudáveis? Vamos para nossa segunda parte da aula fofucha de pedologia. Bora lá? Nós vamos falar agora de outras tantas classificações que os solos podem ganhar. Começamos por essa lógica aqui, ó. Os solos podem ser classificados de acordo com sua coloração, de acordo com as características de relevo, de acordo com o tempo, com a granulosidade. Começamos então a falar dos horizontes de solo a partir da sua coloração. Vejam, horizontes superficiais contém mais matéria orgânica, então tem mais tonalidades escuras. Já disse isso no vídeo anterior. Quanto mais matéria orgânica, mais escuro é o horizonte. Os horizontes mais profundos são mais ricos em argilominerais e em oxidróxidos quando a região tiver a formação de oxidróxidos. Também disse no vídeo anterior que os oxidróxidos de ferro e alumínio dependem da característica de temperatura e umidade da região. A água ácida é quem faz a decomposição química da rocha, liberando os oxidróxidos de ferro e alumínio. Então, regiões mais úmidas têm mais oxidróxido de ferro e alumínio. E aí os solos serão mais amarelados, avermelhados. Regiões tropicais têm mais características características comuns de solo amarelado e avermelhado. Por sua vez, quando não temos tanta liberação de argilominerais, regiões mais frias, com menos chuva ou chuvas menos ácidas, nós temos uma tonalidade mais clara, amarelinha, beijinha e acinzentada. Dá uma olhada no resumo do que eu acabei de dizer aí, ó. Material orgânico tem alto valor agrícola, é muito fértil, mas tem muita matéria orgânica e é escuro e preto. Avermelhados e amarelados, forte presença dos oxidróxidos, principalmente de ferro. Claro acinzentado, baixa presença de material orgânico e baixa presença dos oxidróxidos de ferro e alumínio. Dá uma olhada nos solos que são mais associados a regiões frias. Eles têm aí uma base mais escura e à medida em que você vai aprofundando, eles vão ficando mais acinzentados, eles têm mais características de argila e quartzo. Quando nós temos áreas mais tropicais, ele vai ficando mais escuro em cima e vai ficando mais amarronzado à medida em que desce. Fica amarelado se ele tiver ferro 2, a goetita. Agora ele vai ficar avermelhado, em vez de amarelo aqui você veria vermelho, se ele tiver a hematita, que é o ferro 3. São os oxidróxidos de ferro e alumínio. Olha aí, características de um solo com menor umidade, solos mais típicos de regiões frias, e solos com mais umidade, relativamente presentes em áreas mais tropicais. Aqui com goetita e aqui com hematita. São essas as características e tonalidades. Olha aí a coloração, como a gente pode ver, mais acinzentados. Aqui é um solo que a gente já viu essa imagem na aula anterior, que a gente chama de podzol. E este aqui, ó, é um solo, um latossolo que tem matéria orgânica, adoro essa imagem. Matéria orgânica na superfície, aqui uma presença de oxidróxido de ferro, a goetita, e aqui, a partir daqui, a hematita. Então nós temos aí a coloração do perfil de solo muito bem estabelecido para a gente observar. A classificação segundo o tempo é muito simples. A gente já viu na aula anterior também a característica dos patamares e horizontes do neossolo litólico. O neossolo é um solo rochoso, pouco profundo, com pouco horizonte B, porque ele é muito jovem, ele não teve tempo para formar-se completamente. À medida em que o tempo passa, com a ação dos agentes decompositores de rocha, os agentes erosivos químicos e físicos, o solo vai tendo seus patamares, seus horizontes mais bem formados e vai ficando mais profundo. O latossolo, em tese, é um solo mais bem formado, mais antigo e mais profundo. Tá bom? Em tese, né? Porque não depende só do tempo a formação do solo, depende do tempo, mas também
do tempo meteorológico, do clima, né? Das características de chuva, das características de temperatura. Também depende do quanto a rocha parental é porosa, não é porosa, é resistente, não é resistente. Então nós temos um monte de derivações que vão determinar a profundidade do solo. Não é só o tempo, mas o tempo é mais um deles. Beleza? Olha aqui. O relevo também gera determinados tipos de solo. Um relevo mais plano gera um solo com horizontes mais profundos, que poderia ser classificado, por exemplo, como um latossolo. Em áreas mais inclinadas, como a presença, a permanência, né, dos elementos decompostos de rocha vai ser menor, porque o transporte é maior, já que o relevo está mais suscetível à gravidade, né? Então nós vamos ter a formação de neossolo litólico. Então, áreas inclinadas, nós temos o neossolo litólico, um solo mais raso e pedregoso. Em áreas mais planas e mais baixas, maior formação de latossolo ou solos mais aprofundados. Tá? Então a gente pode trabalhar essa lógica de neossolo não só por conta do tempo, mas também do relevo. E nesse caso, pode não ser um neossolo, ele pode ser um litossolo. Ele pode não ser jovem, ele pode ser um solo já antigo, mas que devido ao relevo, ele permanece com características litológicas, né? Então não é só neossolo que se forma ali, é litossolo também. Beleza? Olha aí o que eu acabei de dizer para vocês. Pode não ser só um neossolo, pode ser um litossolo, né? Que já é antigo, mas devido à inclinação do relevo, se formou raso nessa região. Continuando agora, vamos classificar segundo a granulometria, ao tamanho do grão componente do solo. E aí a gente vai aprender que a areia não é um tipo de solo, e sim um tamanho de grão de solo, assim como a argila não é um tipo de solo apenas, mas um tamanho de grão. Existem solos então que são arenosos e solos que são argilosos. A areia é um solo cuja desagregação gerou grânulos que vão de 0,05 milímetros até 2 milímetros. Grandes, portanto, esses grânulos. Formado principalmente da decomposição de quartzo e de minerais primários, cristais primários. Tem boa aeração, não retém água. A argila é o menor grão possível de solo. Ele é decomposto principalmente quimicamente. Você tem aí um tamanho que vai até 1000 vezes menor do que o grão que vai mais do que 1000 vezes menor que o grão de areia. Eles são tão pequenos que eles ficam conectados quase que em esfera molecular com a água. Por isso eles são impermeáveis ou muito menos permeáveis. E no meio do caminho tem o silt, que é um grânulo que vai de 0,05 milímetros a 0,02 milímetros. É aquele pó que quando a gente passa o dedo na superfície não limpa, fica no dedo. Né? É aquela poeira que levanta naquela estrada de terra quando passa um carro por você. Esse é o silt, tá? Então, olha aí o tamanho dos grânulos. A areia seria um grânulo monstruoso se comparado ao silt e se comparado à argila. Olha o tamanho do grânulo, de uma parte do grânulo da areia, em comparação ao silt, em comparação com a argila. Bom, os grânulos podem ser bloquetes, quando principalmente formados por desagregação física, eles são pontiagudos, ou quando por desgaste e decomposição química, eles são arredondados, porque os bloquetes, os cubos, vão acabar se erodindo e perdendo os cantos e formando assim os grânulos. A falar então dos destaques dos principais solos globais e brasileiros que podem cair no vestibular. Chernozion, um solo orgânico muito presente nas pradarias canadenses, nos pampas argentinos e lá na região leste europeia, né? Na região ali a partir da Polônia, entre Polônia, Ucrânia e Rússia. Um solo de base orgânica muito, 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 muito produtivo.
Temos o Loess, um solo amarelado de característica argilosa, então o grânulo é muito pequenininho, portanto fica suspenso na água e carrega junto com o grânulo muitos sais minerais. Por isso também é muito produtivo. E é aquele solo carregado pelas águas do Nilo que é responsável para quando tinha, hoje não tem mais tanto assim, porque já existem barragens que fizeram o Nilo perder essa característica de cheias regulares. Mas quando tinha as cheias regulares do Nilo, fertilizava as margens e garantia a capacidade produtiva ao Egito Antigo, mesmo em meio ao Saara. Então o Loess é muito importante. Hoje também muito encontrado no Rio Amarelo, na China. O massapê é aquele solo derivado do gneiss com uma certa base calcária e que é comumente encontrado no litoral brasileiro e que foi muito modificado pela grande presença de matéria orgânica devido à Mata Atlântica e que serviu muito bem para o plantio e serve até hoje o plantio de cana-de-açúcar. O segundo solo mais rico e fértil do Brasil é a terra roxa, o nitossolo vermelho amarelado. Decomposição basáltica, vai de São Paulo até a região do Rio Grande do Sul, pegando principalmente o Paraná, e é muito importante para a produção agropecuária brasileira, principalmente para a produção do café. Temos a terra preta de índio, que já caiu no vestibular, que são manchas de áreas carbonáceas, de carvão, colocadas em áreas da Amazônia, onde os indígenas faziam a coivara, a queimada bastante responsável para abrir áreas de plantio e onde eles jogavam matéria orgânica. Então, quando você tira e observa o solo como um todo, eles têm manchas pretas de maior quantidade de carvão, de maior quantidade de matéria orgânica, e daí tem uma fertilidade diferenciada. São chamadas terras pretas de índio. Chegamos às imagens. Aqui nós temos então a terra roxa paranaense, aqui o solo de massapê embaixo, o solo de massapê no litoral nordestino, e aqui o Chernozyon nos pampas argentinos, nos pampas canadenses, não são chamados de pampas, são pradarias canadenses, e nas pradarias do leste europeu. Temos também o Loess aparecendo aí embaixo, um solo argiloso carregado, por exemplo, pelo Nilo e carregado pelo Rio Amarelo, lá na China. A classificação brasileira é feita pela Embrapa. Desde 1999 nós temos 14 famílias de solo. Vocês vão precisar saber de todas elas? Não, eu já disse algumas para vocês. O neossolo litólico, o aluvissolo, o nitossolo. Esses caras vocês vão ter que conhecer. É bom que vocês também conheçam o latossolo e o organossolo, que são os solos que a gente veio trabalhando nesses 2 vídeos de solo. Se vocês puderem saber as características de todas, perfeito. Mas eu garanto que até os especialistas usam o livrão de classificação de solos da Embrapa como consulta. Então o vestibular não deve cobrar de você esses solos especificamente. Aliás, os mapas de solo, de distribuição espacial de solo, são sempre muito ruins. Esse mapa, por exemplo, de solos do mundo, totalmente genérico e totalmente errado. Ele nos serve no máximo para ver onde acontece os solos de pradaria ou Chernozyon, no Canadá, centro dos Estados Unidos, parte da Argentina, e ele nem aparece onde é a principal área de ocorrência dele, que é na região leste europeia. O Podzol, dá para a gente ver por aqui, solos de áreas frias. O latossolo, nas áreas tropicais do globo, no máximo dá para ver isso, mas ele é muito impreciso. Tanto que cada região do globo tem a sua classificação de solos. Os Estados Unidos seguem a classificação deles. E eles têm este mapa como mapa da América de classificação de solos. Tá? Eu vou precisar saber essa classificação? Não vai. Tá? Não cai no vestibular. Nem a classificação brasileira de solos. Olha, a maior parte do Brasil tem latossolos. Isso você tem que saber. Você tem que saber que o solo da Amazônia é hidromórfico aluvial, assim como do Pantanal. Isso tem que saber.
Agora, obviamente, que não é a classificação oficial da Embrapa. Essa está muito mais próxima à classificação oficial da Embrapa. Não dá para saber o solo brasileiro por região, porque varia muito. O solo varia de lugar para lugar, gente. Então, os mapas, em geral, não servem para muita coisa no vestibular. Perfeito? Fechou? É uma boa notícia, né? Chegamos aos problemas ambientais dos solos e aqui uma visão bem geral, né, bem genérica. O mau uso dos solos acarreta prejuízos para o solo. Vamos a estes maus usos. O desmatamento favorece ao aumento erosivo, favorece ao aumento da lixiviação, que é a lavagem do solo, a retirada de sais minerais leves pela água. Leva também esse processo ao assoreamento de mananciais e à perda de áreas de rios e mananciais que vão ficar soterrados por todo esse material que vai ser carregado, transportado para regiões mais baixas. E, obviamente, leva a uma percolação maior de água e a um processo de aumento de laterização e aluminização do solo. As queimadas não só destroem a biodiversidade, como levam a uma perda de um material orgânico superficial, até mesmo a mudança química dos materiais leves do solo, né? Dos nutrientes, sais minerais leves do solo. Então é um grande erro fazer queimada. A coivara indígena já trazia problemas particulares para o solo, mas não eram tão grave porque era um processo muito menos intenso e muito mais controlado. Ainda assim, gerava alterações químicas no solo. A exploração excessiva leva à perda de determinados nutrientes do solo, segundo a hiperutilização de determinadas monoculturas que tendem a retirar muita água e nutrientes do solo, principalmente a cana, por exemplo. Né? E a erosão leva à perda de áreas passíveis de plantio, né? Que vão ficar completamente desagregadas, destruídas e lixiviadas. Bom, o que a gente tem então como uma espécie de mapa mental é que o desmatamento leva à erosão, à lavagem do solo, lixiviação e ao assoreamento e perda de áreas úmidas. E a erosão leva ao movimento de massa. Ela pode ser uma erosão que é laminar ou pode ser uma erosão tipo ravina. Ou vossoroca. Quais são esses tipos de erosão? Movimento de massa, que vai ser o desbarrancamento de áreas imensas, que leva à perda de vidas e à perda de áreas de encostas. Normalmente muito associado à hiperidratação do solo e, claro, à própria força gravitacional por conta da inclinação do relevo. A erosão laminar, que retira a parte orgânica superficial do solo, levando a uma perda de nutrientes orgânicos e de sais minerais leves. A formação de ravinas, que cria esses sulcos imensos, né, grandes valetas no solo, levando à perda de áreas imensas de plantio, porque vão ficar grandes crateras no solo. E quando essas crateras são formadas pelo encontro da hidratação de cima com a hidratação de baixo, feita por conta da presença de, por exemplo, aquíferos ou até lençóis freáticos muito rasos, quando você retira essa quantidade toda muito hidratada de uma vez de material e forma uma grande cratera, aí você tem vossorocas, também uma grande alteração nas áreas de plantio, fazendo com que você não tenha mais condições de plantio por conta dessa desagregação de solo. As atividades humanas são responsáveis pela degradação do solo. O excesso de pastagem, o desmatamento e a agricultura vão gerar aí 92% de todos os impactos sobre o solo. Sem falar, claro, a presença humana no solo em áreas urbano-industriais, que também são muito importantes para essa destruição. Para a gente, nas áreas agrícolas, minimizar esse impacto intenso sobre o solo, impacto esse de 28% na área agrícola direta, na área de pastagem mais 35%, e a gente sabe que desmatamento leva à expansão agrícola e ao excesso de pastagem. Então nós vamos ter aí a possibilidade de resolver esses problemas. De que maneira?
assim, ó. Se a gente aplicar curvas de níveis em terrenos inclinados ou até mesmo fazer terraceamento, nós vamos ter a manutenção da estrutura do solo. O que é uma curva de nível? É quando a gente cria leves sulcos e faz com a terra que a gente tirou desses leves sulcos o que a gente chama aí, né, de áreas de plantio. Quando a gente faz aí de forma contrária ao terreno a criação dessas estruturas de plantio em lombada, né? Quando a gente cria esse sistema, a gente retém água nos sulcos e a gente inibe a descida da água em terrenos que são levemente íngremes. É só colocar os tais canteiros, essas lombadas são chamadas de canteiros de plantio, é só colocar os canteiros transversais à descida do terreno que já retém um pouco de água. Se o terreno é muito íngreme, a gente pode fazer então o corte um pouco mais, digamos, um pouco mais agressivo na estrutura do relevo, formando assim esses degraus, garantindo assim a estrutura das áreas laterais para que não desbarranque, e aí a gente usa o degrau para o plantio, né? É o que a gente chama de terraceamento, uma técnica que foi pensada tanto por incas quanto por chineses, em épocas diferentes, em lugares diferentes, sem provavelmente nunca ter se conversado. Então, ou a gente aplica curvas de nível ou a gente planta em terraços, o que elimina a erosão em terrenos inclinados. Se a gente eliminar as queimadas e se a gente fizer uso inteligente do solo, com rotação de culturas, produzindo em momentos diferentes do ano e deixando outros momentos a terra em pousio, deixando parte do solo descansando, ou até mesmo com determinados produtos que reponham nutrientes no solo, é o caso da crotalária, é o caso do feijão, a gente consegue, com a rotação de culturas e o uso alternado de áreas com plantios que retiram dessas áreas elementos de fertilidade e outros plantios que reponham isso em outros momentos, a gente consegue usar aí de forma inteligente o solo e não permitimos assim o esgotamento do solo. Então, basicamente, se nós usarmos inteligentemente o solo, se nós não desmatarmos, a gente impede o aumento da erosão, a gente impede o aumento da lixiviação, a gente, usando de forma inteligente, leva a um uso mais prolongado de um solo que não vai perder fertilidade. Agora, se a gente desmatar, a gente aumenta a erosão, a gente leva a lixiviação. Se a gente usar inadequadamente o solo, a gente leva ao esgotamento dele. Se a gente aumentar a erosão, a gente leva ao assoreamento, a gente perde rios. A gente leva o rio à morte. Se a gente colocar muita matéria orgânica nos rios, seja por conta da erosão laminar, seja por conta da morte dos animais dos rios, a gente leva a uma proliferação de algas que vai agilizar a morte do rio. A gente chama isso de eutrofização. Se a gente alterar todo o ciclo hidrológico, se a gente fizer excesso de irrigação e perdermos a qualidade do solo, porque esse solo se tornou, devido ao excesso de irrigação, um solo salinizado, a gente parte para um processo de desertificação que é irreversível. Tá? A desertificação pode vir a ser o resultado máximo dessa intervenção humana sobre o espaço. E nós temos que usar o solo de maneira coerente. A gente vai ver um pouco mais disso numa futura aula de espaço agrário, ok? Ou problemas ambientais vinculados ao espaço agrário. Mas por hoje ficamos aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Mantenham-se saudáveis. Tchau!